Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre contigo. Estou aqui, irmãos, um tempo aqui sem gravar vídeos, mas voltando aqui para a glória de Deus. E a pergunta hoje é o porquê. Quem nunca fez essa pergunta para Deus? Por quê? Acredito que essa seja uma das perguntas que Deus mais ouve. Por quê? Por que a dor? Por que existe a dor? Por que tanta aflição? Por que há tantas tragédias? Por que Deus permite tantas coisas ruins? Ou pelo menos que nós achamos ruins. Esses dias, irmãos, eu fiz essa pergunta também, quando nos deparamos aí com uma situação. E aqui, irmãos, em homenagem ao meu querido filho Edson, que foi recolhido de forma acidental e trágica. Mandando também mais uma vez os meus cumprimentos a toda a nossa família e amigos. Que o Espírito Santo de Deus traga o refrigério sobre as nossas vidas, também como a todos que nos rodeiam. Quero aqui também, irmãos, agradecer do fundo do coração a todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus de Vila Alzira, em Santo André, a igreja na qual o meu filho Edson congregava, que foi ali um canal de bênção não somente para a vida dele, mas também para nossas vidas. Que Deus abençoe o amado pastor Jonas, juntamente com a sua digníssima esposa. E mais uma vez, muito obrigado. Que o Senhor recompense a cada um. Quero agradecer também a minha família, minha mãe, meus irmãos, minha esposa e toda a família também. Também agradecendo ao nosso pastor Jorge, que fez o batismo do Edson. Ou seja, quero agradecer aqui a todos. Todos os que enviaram mensagem, todos que vieram aqui no lar, e que o Senhor possa recompensá-los em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, dando continuidade, eu comecei a pensar em quantas pessoas no mundo inteiro fazem essa mesma pergunta na hora em que chega a dor. Por quê? Certas coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida, que nós só iremos ter a resposta ou entender lá no céu, quando estivermos frente a frente com o Criador de todas as coisas. E nesse dia, eu creio que nos será desvendado todos os mistérios de Deus. A tragédia. Palavra forte, né, irmãos? Tragédia. Confesso, irmãos, que eu fico triste. Tenho sentimentos. Muitas coisas acontecem. O Evangelho de Cristo, a Palavra de Deus, é a única eficaz que nos traz esperança e consolo em meio à dor. É hora, irmão, de nós chorarmos com os que choram e rogar a Deus que dê o consolo necessário para todas as famílias que se encontram em situação difícil. Nesses momentos de dor, muitas pessoas até mesmo me procuram perguntando: e agora? Onde está Deus? Por que e como isto pôde acontecer? Aí o meu coração aperta ainda mais. O que eu posso dizer para uma mãe que acabou de perder o filho? O que eu posso dizer? Como eu vou explicar, ou como eu poderia explicar para os que perderam a família inteira numa tragédia? Por que Deus não interferiu? Como é que eu vou responder uma coisa que nem eu sei? As aflições, elas são reais. E a verdade é que nenhum de nós está isento disso.
o sofrimento, a dor, a decepção, a tragédia, tocam a todos, independente da raça, do credo ou da classe social, independente. Somos criaturas caídas e vivemos em um mundo caído, manchado e corrompido pelo pecado. Porém, como as aflições são reais, Deus também é real. Ele é tão real quanto a nossa dor e as nossas mais profundas angústias da vida. Deus nos quer assegurar o seu amor, o seu conforto e a sua presença. Ele sabe o que é a dor. O Senhor Jesus, Ele mesmo enfrentou o pior ataque do mal ali quando Ele sofreu na cruz do Calvário. A agonia da cruz. Deus, irmãos, eu creio que Ele compreende a nossa dor, o nosso sofrimento. E a cruz é a maior prova de que Ele compreende a nossa dor. Porém, mais do que isso, a cruz nos prova o quanto Ele nos ama. Então, quer dizer que podemos acreditar que Deus é bom, amoroso e gentil, mesmo em meio a tanto sofrimento e dor no mundo. Sim, nós podemos confiar em Deus e saber que Ele é bom. Por quê? Continua a pergunta, por quê? Sinceramente, eu não sei. Não temos todas as respostas, mas temos a resposta principal. A certeza que em todo tempo Deus nos ama, por uma razão. Ele morreu por nós e ressuscitou por nós. E mais, podemos descansar nas promessas dele, que os seus planos são sempre melhores do que os nossos. É difícil entender, irmãos, isso eu sei que é. Mesmo quando não compreendemos as coisas ruins e tristes que acontecem na nossa família ou no mundo, nós podemos olhar para a cruz de Cristo e lembrar do amor de Deus por nós, por mim e por você. Podemos lembrar que ali Ele provou o seu amor por nós. Não conseguimos compreender o propósito das tragédias. Por quê? Porque estamos focados naquilo que é temporal e corruptível. Deus, irmãos, Ele tem para nós promessas que vão além dessa vida terrena e material. Você lembra da palavra? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, verso 1. Quer percebamos ou não, sempre que a vida se volta contra nós, estamos em uma encruzilhada. Mas não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, não. Temos duas opções quando a dor chega. Ou nos afastamos de Deus, dando-lhe as costas e atribuindo toda a culpa, ou nos apegamos a Ele ainda mais, irmãos, reconhecendo a nossa total dependência dEle. E qual rumo nós vamos tomar? Um dos caminhos nos leva à raiva, ressentimento, amargura, medo, solidão, desespero, desesperança. Outro caminho nos leva à esperança, conforto, paz, força, satisfação, mas a escolha é nossa. Não, verdade, a vida nem sempre é justa. A jornada nem sempre é serena. E em algum momento da vida, nós iremos perguntar: por que, Senhor? Por que, Senhor? Não é errado fazer essa pergunta, mas a pergunta mais importante que nós devemos fazer quando a vida se volta contra nós não é perguntar o porquê, mas para quê? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu aprenda? O que o Senhor quer que eu mude? Como eu devo reagir e me comportar diante desta dor? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Muitas vezes Deus simplesmente quer ensinar que a vida é dom dele, que devemos viver cada dia como se fosse único, cada dia um dia chamado hoje como único. Talvez Ele queira mostrar que dependemos dele para todas as coisas. Talvez
Ele queira nos alertar que muitas pessoas ainda precisam conhecer o amor de Deus. Deus não quer que as emoções nos sufoquem. Agora, irmãos, é momento de nos fortalecermos na nossa fé, de modo que ela não nos falte em meio a uma crise inesperada. Quem espera a crise? Ninguém espera. A Bíblia diz: lembre-se do seu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis. Eclesiastes 12, versículo 1. Precisamos, irmãos, construir a nossa fé em fundamentos sólidos, para que não seja abalada ao surgir um furacão ou uma ventania. Fundações sólidas, irmãos, são erguidas a partir da oração e das verdades contidas na palavra de Deus. E nós que ficamos aqui por enquanto, nós que sobrevivemos, nos resta agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos dá como oportunidade. Que as nossas orações cheguem ao trono de Deus e traga conforto, tanto para mim quanto para os meus familiares, tanto para a mãe dele, o padrasto dele e para os irmãos dele, que estão tendo aí dias bastante difíceis. A vida, irmãos, é dom de Deus e a Ele pertence. E eu resumiria este momento da seguinte forma: hora de chorar com os que choram. Um cristão verdadeiro, ele chora com os que choram. Eu faço como o apóstolo diz em Romanos capítulo 12: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas a pergunta continua: por quê? Eu confesso que continuo sem saber, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus permite até a dor por amor. Por amor, Deus entregou seu único filho para morrer no meu e no seu lugar e nos proporcionar uma vida em abundância. Por amor a nós, Deus não poupou o seu próprio filho, Jesus, não poupou do sofrimento. Por amor, Deus faz de tudo para chamar a nossa atenção diariamente, para chamar a sua atenção diariamente. Por amor, Deus permite situações boas e permite situações ruins também, para que reconheçamos a nossa total dependência dele, na certeza que ele tem o domínio do céu, da terra, do mar, de todas as coisas. O que nos leva a enxergar o amor de Deus até nos momentos difíceis, por meio da fé. Que nos momentos de aflição, voltemos nossos olhos para Deus, autor e consumador da nossa fé. Ele, que é soberano sobre tudo e sobre todos, e digno de nossa atenção e nossa reverência. Ele, Deus, que é a expressão máxima do amor, e nos promete companhia, força e consolo a todos os momentos. Fé inabalável, que permite crer apesar do caos nos momentos difíceis, sabendo que Deus reina e que nenhum mal triunfa até o fim e nenhum sofrimento dura para sempre. Que olhemos para Deus em todo o tempo, com temor e com tremor. Como a palavra diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não somente nos momentos de dor e de medo, mas também nos momentos de alegria, nos momentos de saúde, nos momentos de doença, riqueza, pobreza. E só assim, irmãos, enxergamos a vida sob a perspectiva de confiança e não de medo. E aqui eu fecho, irmãos, com a leitura aqui de Isaías capítulo 55, versículo 6, que diz assim: fica como um aconselhamento pastoral para a tua vida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Missão cumprida, missão dada, missão cumprida. Muitas coisas você não queria que tivesse acontecido. Obviamente, muitas coisas que aos meus olhos carnais
não são bons e não queria que tivesse acontecido. Mas aconteceu. Eu não sou o dono da vida. Eu não sou o dono nem da minha própria vida. Foi Deus que me deu a vida, o fôlego de vida. Foi Deus que deu o fôlego de vida para o meu finado pai. Foi Deus que deu o fôlego de vida para o meu finado irmão Alex. Foi Deus que deu o fôlego de vida para o meu filho Edson, de apenas 16 anos. Ler a palavra de Deus em Jó é muito fácil e até admirar. Ou até mesmo querer as bênçãos de Jó. Mas quem quer passar as lutas de Jó? Quem quer perder 10 filhos de uma só vez? E ainda não blasfemar contra Deus e não se revoltar contra Deus? E não ficar questionando Deus? Aí está o grande segredo. Deus me deu e Deus levou de volta. E louvado seja o nome do Senhor. Porque esta é a nossa fé. Esta é a fé para acreditar na palavra. Quando diz em Tessalonicenses capítulo 4, primeira carta: porque aqueles que morreram em Cristo, aqueles que dormem em Cristo, ressuscitarão primeiro a encontrar com o Senhor nos ares. E nós que ficarmos vivos nessa terra, seremos transformados também para nos encontrarmos com o Senhor. Eu creio nesta promessa. Eu creio nesta palavra. Eles foram encontrados servindo. Eles alcançaram a salvação. Certeza absoluta, irmãos. É isso que traz refrigério para a minha vida. É esta palavra que traz conforto para a minha vida. Essa é a minha fé nas coisas futuras que Deus promete através da sua palavra. Qual que é a minha parte? A minha parte é essa que eu acabei de ler, dentre muitas outras que eu poderia citar aqui. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto Ele está perto, porque enquanto há vida, a esperança, Eclesiastes capítulo 9. Enquanto há vida, a esperança, porque há esperança para os que estão vivos, porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Essa é a minha fé, irmãos. Eu compartilho contigo a fé que Deus me deu, o autor e consumador da minha fé, o autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo que está vivo. Jesus Cristo, Ele prometeu que padeceria na mão dos homens. E padeceu, porque tudo que Ele disse cumpre. Ou seja, foi crucificado, morto e sepultado. Só que antes Ele havia dito, irmãos, é necessário entender isto. Ele disse: ressuscitarei no terceiro dia. Eu ressuscitarei no terceiro dia. E o que aconteceu no terceiro dia? Ressuscitou. Como é que pode? Deus pode. Deus pode. Ele morreu na cruz do Calvário, de verdade. 3 dias depois, ressuscitou, vive e reina para todo sempre, e o Espírito dele está aqui conosco hoje para nos ajudar a alcançar a grande promessa. Não é ouro nem prata na terra, não. Não é casa nem carro. Não é dinheiro. É a morada celestial, irmãos. A morada eterna junto dele. Prossigamos, irmãos. Notícia triste, ruim, tragédia, acidente, fatalidade. Nós não gostamos. E nós não aceitamos a morte porque nós não fomos criados para morrer. Mas o ser humano pecou. E o salário do pecado é
a morte. É por isso que nós não entendemos e não aceitamos a morte. Só que na perspectiva espiritual, a morte é um portal, irmãos. Olha só, a morte é um portal. Deixamos o plano terreno, plano físico e material, praticando esta palavra, buscamos ao Senhor, alcançamos a salvação, estamos em Cristo, confessamos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso traz consolo para a minha vida. Eu espero que traga também consolo para a tua vida. Mais uma vez, fiquei alguns dias sem gravar vídeos, mas hoje, como o primeiro retornando aqui, em homenagem ao meu amado e único filho, Edson, de 16 anos, que inclusive foi ele que criou este canal. Eu pedi para ele, né, jovens têm mais facilidade com tecnologia, e ele que criou, ele que elaborou, ele criou vinheta, e para honra e glória de Jesus, e para onde quer que ele esteja, fique e continue feliz comigo, embora pareça heresia, mas eu tenho o direito de acreditar no que eu quiser acreditar. Ele possa ficar feliz comigo estando bem e continuar fazendo o trabalho na qual eu propus fazer. Com certeza absoluta, ele está num lugar melhor do que esse, com certeza, irmãos. E isso aumenta a minha vontade e desejo de continuar com Cristo, para que eu também, no dia da minha última hora, eu possa ser encontrado de forma irrepreensível, santificado, para que a minha passagem seja direta, sem atalhos, sem nada. Tá bom? Fica aí meu abraço aos irmãos, mais uma vez agradecendo. E tá aí a foto do Edson, a última foto dele, onde no mesmo dia ele participou da ceia do Senhor, participou do sangue e do corpo de Cristo, confessou seus pecados, foi perdoado, purificado, e algumas horas depois foi brincar, se divertir, e pulou naquelas águas, e naquelas águas aprove Deus tirar-lhe o fôlego. Ele deu o fôlego, ele tomou de volta. O corpo vai voltar para o pó da terra. Fomos feitos de pó e ao pó retornaremos. Mas o Espírito, ele nunca morre. Ele, como o meu finado pai Antônio, meu finado meu irmão Alex, eles fizeram uma escolha nesta terra enquanto estavam vivos. Escolheram a Jesus. Que eu e você possamos fazer o mesmo. O Edson escolheu a Jesus. Foi batizado nas águas poucos meses atrás. Deus preparou tudo e me deu o privilégio de dar bom testemunho para que ele viesse também para o caminho. Amém? Fica aqui para nossa reflexão esta mensagem e que ela possa ter um bom proveito na tua vida. Amém, meus irmãos? Desejo mais uma vez que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te livre do maligno. Entretanto, que seja feita a vontade de Deus, assim na terra quanto no céu. Amém? Onde você estiver, se puder, erga tua mão e receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo de Deus, e as doces consolações e a presença do Divino Espírito Santo de Deus
esteja e permaneça convosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Você, na certeza da fé, que crer, responde e diz: Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.